Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem são os curdos e o que está na origem dos violentos protestos em França? As imagens chocaram o mundo em pleno fim de semana de Natal. Confrontos violentos nas ruas de Paris entre manifestantes curdos e as autoridades francesas. Carros incendiados, montras de lojas partidas e cerca de 3 dezenas de feridos. O protesto tinha começado de forma pacífica. Os curdos saíram às ruas depois do violento ataque contra um centro cultural que resultou na morte de 3 pessoas. O autor, um homem de 69 anos, terá agido por um ódio patológico aos estrangeiros. O ataque reabriu feridas que nunca foram fechadas em França. He was out of prison just a few days ago, having been held for exactly a year after this attack with a sword on a migrant camp of Africans in Paris. He got let out because of the slowness of the French judicial system. His lawyer said, and following the law, you've held my client for a year without trial. O homem em questão já tinha sido condenado por agressões racistas contra imigrantes e posse ilegal de armas. Tinha sido libertado há apenas 2 semanas da prisão. O ministro do Interior francês garante que o atirador tinha como alvo os estrangeiros e não necessariamente os curdos. Mas o fato de terem passado 10 anos do assassinato não resolvido de 3 mulheres curdas na mesma zona de Paris reavivou fantasmas antigos. Quem são os curdos? De que se queixa a comunidade a viver em França? E quais as razões do conflito de décadas com a Turquia? São questões para a conversa com José Filipe Pinto, professor catedrático, politólogo e especialista em movimentos extremistas. Eu sou João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor José Filipe Pinto. Muito bom dia, é sempre um prazer colaborar com a Rádio Observador. Professor, vamos começar por algo que pode até parecer simples à partida, mas que é importante contextualizar antes até de avançarmos na conversa. Quem são os curdos? Bem, os curdos verdadeiramente representam garantidamente a maior população apátrida do mundo, mas habitualmente são conhecidos como uma etnia. Eu não concordo. Eu considero que os turcos, que os curdos são uma mistura de grupos étnicos que têm, portanto, costumes diferentes, têm tradições diferentes, têm músicas diferentes, mas que depois têm em comum um elemento que é a zona de onde são oriundos. E essa zona que hoje compreende essencialmente uma parte da Turquia, do Irão, do Iraque e da Síria, é uma zona que lhes permite uma localização geográfica que lhes dê uma certa identidade. E isso tem vindo depois a ser transformado naquilo que nós chamamos o povo curdo. Os curdos, de resto, historicamente sempre procuraram a fundação de um Estado independente, sem sucesso. Porque é que nunca conseguiram? A luta dos curdos pela independência remonta ao fim da Primeira Guerra Mundial. Como nós sabemos, nessa altura houve os pontos do presidente Wilson e então o que é que acontece? O presidente norte-americano conseguiu fazer passar a ideia, e que depois transformou, portanto, numa carta, de que os povos tinham direito à autodeterminação. E os curdos aqui tentaram também formar aquilo que hoje é conhecido como o Kurdistão. O que acontece é que em causa estava a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irão. Países, portanto, muito poderosos relativamente, seguramente, em comparação por as etnias curdas. E estes países nunca permitiram que estas etnias formassem um povo e se tornassem independentes por uma razão simples. É porque estes países e outros países da região tiveram medo de que esta formação de um Estado turco
de um Estado curdo pudesse vir a funcionar como um gatilho que desencadeasse outros movimentos separatistas. Embora, salvo erro, historicamente chegou a estar prevista a criação de um Estado turco, não é? No Tratado de Sèvres, que depois acabou por não se concretizar. E era difícil porquê? Porque quando o pai da Turquia moderna se deu origem, portanto, ao processo da criação da Turquia moderna, o que é que acontece? O Mustafa Kemal Atatürk, os turcos começaram a ver os curdos de uma maneira completamente diferente e pensaram em assimilá-los, que é uma matéria que voltaremos certamente quando falarmos em França. E então o que acontece é que estes curdos deixaram de ser vistos pelos turcos como curdos, passaram a ser vistos como os turcos da montanha. Porque, como eu disse há pouco, o que têm em comum é viverem nas montanhas da Anatólia, naquela zona, portanto, que compreende os países que já fiz referência. Mas a zona montanhosa, porque este era essencialmente grupos de tribos, algumas seminómadas, e que tinham na pastorícia a principal atividade. These people have been protesting their anger after yesterday's killings, and quite evidently elements of the community have broken apart from the main cortege. Não existe um número muito concreto, mas os curdos neste momento poderão ser à volta de 30 milhões, espalhados principalmente, como já referimos, por aqueles 4 países do Médio Oriente, a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irão, mas também um pouco por todo o mundo. Ora, falemos então de França, onde assistimos a estes acontecimentos recentes. Em França essa comunidade é significativa? Enfim, quem são os curdos a viver em França? É sempre um pouco difícil dizermos quem são os curdos, porque os curdos não deixam de ser turcos. O que significa o quê? Que na comunidade turca que vive em França, uma parte é simultaneamente turca e curda. O que aí aparece a principal dificuldade. O país da União Europeia que tem mais turcos e, como tal, também tem mais curdos é a Alemanha, em que se ultrapassa garantidamente 1 milhão de pessoas oriundas daquela região da Turquia. Na França, segundo os últimos dados que eu tenho, os curdos, mesmo curdos, vamos lhe chamar agora, grupos étnicos que constituem a nação curda, estes grupos étnicos terão à volta de 150 mil pessoas. E estas 150 mil pessoas, se pensarmos na dimensão de Paris, é evidente que não é um número significativo, mas se percebermos que se trata de grupos étnicos de uma minoria, é evidente que se torna um número significativo. O professor José Filipe Pinto, de resto, tem também trabalho feito com as comunidades imigrantes em França. Os curdos dizem-se revoltados após este ataque que matou 3 pessoas. Garantem que se queixam frequentemente de ameaças e que nunca são ouvidos pelas autoridades francesas. O problema da integração em França é algo que, enfim, não é exclusivo da comunidade curda, mas é um problema também estrutural e mais abrangente, certo? Certo. O que acontece é que a França, que teve um império muito grande, que só terminou com os acordos de Evian no início da década de 1960, a França tem, portanto, foi uma grande potência colonial e tem, portanto, dentro do seu território, muitos franceses, que são franceses, mas que são de origem, por exemplo, magrebina ou da África Central. E também tem muitas comunidades provenientes, por exemplo, de Portugal, de Espanha, da Turquia, e é aqui que o que acontece é que a França tem o terrível hábito de pensar que é pela assimilação que se faz a integração das comunidades imigrantes. E não é. Quer dizer que não há em França uma política de inclusão social. Uma inclusão social implicaria o respeito das comunidades imigrantes pela legislação, pelo normativo da sociedade de acolhimento, por comportamentos que fossem perfeitamente possíveis dentro dessa comunidade, que fossem legais, que fossem socialmente aceitos dentro dessa comunidade, mas também respeitar a cultura de origem.
A França não faz isso. A França, por exemplo, entende que basta proporcionar a todos os imigrantes a frequência da escola francesa para fazer deles franceses. O que implica que estas comunidades que têm um contacto com a escola durante o dia, mas têm depois um contacto com as suas famílias durante a restante parte do dia, acabam por ser, de vez em quando, comunidades que não se sentem representados nem na sociedade francesa, nem na sociedade de que ouvem falar, a sua sociedade de origem, de que ouvem falar, mas que, de facto, na maioria dos casos, não conhecem. E este é um problema com que a França se tem vindo a debater, que é como é que podemos pensar na questão do relacionamento. A França é um país em que, mais do que o racismo, há uma xenofobia muito grande. Não há uma xenofobia institucionalizada. As instituições francesas não assumem que são xenófobas. As autoridades francesas também não. O problema que está é no contacto, no dia-a-dia. E as comunidades imigrantes queixam-se disso. A comunidade curda queixa-se duplamente, porque se queixa da França, tendo como intermediário a Turquia. Já voltamos à conversa com o professor José Filipe Pinto, professor catedrático, politólogo e especialista em movimentos extremistas. Vamos contextualizar também a questão curda no Médio Oriente e, nomeadamente, falar da situação dos curdos na Turquia. As armas e os barões assinalados. E o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast. Estamos de regresso à conversa com José Filipe Pinto, o professor catedrático. Professor, apesar deste ataque ter sido acometido por um francês de 69 anos, parte da comunidade curda em França, mais do que virar-se contra os franceses e a França, foi rápida a atacar a Turquia, que de certa forma tentou acusar de alguma espécie de envolvimento no ataque. Por que é que isso aconteceu e fazem algum sentido essas acusações? Tudo decorre novamente do relacionamento entre a Turquia e os curdos. Porquê? Porque há dentro da comunidade curda na diáspora a ideia de que a sociedade de acolhimento, principalmente as autoridades dessa sociedade de acolhimento, são autoridades que vigiam muito os curdos, têm a tentação de ver em cada curdo um membro do PKK, que é uma organização terrorista, também que luta pela independência do Kurdistão. E já falaremos dela, sim. E por isso mesmo o que acontece é que esta comunidade, quando algo corre de mal junto desta comunidade, esta comunidade sente-se desprotegida pelas autoridades do país em que vive. No caso da França, havia um antecedente, e esse antecedente sabia-se que a comunidade curda estava a preparar os 10 anos de um anterior atentado que também tinha vitimado 3 ativistas segundo as autoridades do PKK, segundo o Conselho Democrático Curdo da nação do povo curdo. E o que acontece é que nunca se soube esse atentado, nunca foi devidamente esclarecido. Mas houve sempre, dentro da comunidade curda, a ideia de que tinham sido os serviços secretos turcos que tinham sido responsáveis por esse ato. E por isso mesmo entenderam agora que isto seria uma revisitação. E já tinham avisado as autoridades francesas que estavam a ser ameaçadas, que, portanto, que havia a possibilidade de haver uma nova retaliação sobre os curdos. E entendem que a sociedade, que as autoridades francesas não levaram a sério este atentado e este aviso, e isso foi o elemento que potencializou que o atentado fosse feito. De facto, este atentado foi um ato isolado. E como foi um ato isolado, o que não podia ser previsto. Os terroristas recorrem muito à figura do lobo solitário. Aqui não é um lobo solitário. Aqui é um francês xenófobo com problemas de relacionamento com
os imigrantes, principalmente os não europeus, e repare, nós já sabemos hoje que ele quando saiu, e é uma zona que eu conheço bem, nos aeroportos de Paris, quando ele saiu para Saint-Denis. E em Saint-Denis decidiu ir para a zona em que fez o atentado, que é no outro lado de Paris. Isto significa o quê? Ele não tinha um fim determinado, não eram os curdos o seu objetivo, eram os estrangeiros, porque isto é o exemplo mais clássico do que é um xenófobo. E, portanto, um xenófobo com problemas anteriores já era perfeitamente alguém que se percebia que poderia ter aquilo que eu ensino aos alunos de criminologia, na cadeira de psicossociologia de comportamento desviante. Era altamente previsível que ele tivesse um comportamento desviante. Foi o que teve. O que é que acontece? Foi num salão de beleza da comunidade curda. Foi numa rua em que vivem muitos curdos, ou que trabalham muitos curdos. É um facto. Mas podia ter sido perfeitamente numa outra em que trabalhassem argelinos ou que trabalhassem marroquinos. Até porque, e esse é um dado importante para os nossos ouvintes, quem é objeto de mais retaliação, no que diz de menos aceitação, de mais xenofobia, se quisermos, na França, são precisamente os magrebinos ou os franceses de origem magrebina. Falando ainda da Turquia, o professor conhece também a realidade turca. Sei que tem bastante contacto a nível académico com a Turquia e inclusivamente é lido nos meios universitários do país. Esta questão dos curdos é um problema muito antigo e um conflito crónico sem solução à vista. Nós não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, João, mas a grande verdade é que desde que o Mustafa Kemal Atatürk passou os curdos a turcos de montanha, que tudo o que implicasse qualquer elemento, qualquer referência à cultura curda foi proibido. E foi proibido o quê? O ensino das canções da língua curda, das expressões culturais curdas, por exemplo, a música, os grupos que pensavam na independência, como por exemplo o PKK, foi altamente perseguido. E o que é que acontece? Se pensarmos que na Turquia tentaram uma assimilação em que inclusive mudaram o nome dos grupos étnicos, atribuindo-lhe não só apenas a nacionalidade turca, mas atribuindo a designação turcos de montanha, isso significa uma minorização, uma assimilação forçada, um genocídio, se quiser, da cultura curda. E aqui os curdos revoltaram-se fortemente. E por isso mesmo o que é que acontece? Aliás, esta situação não é exclusiva da Turquia, porque no Irão, que é xiita, e a maioria dos curdos são sunitas, todos os elementos da cultura curda também são proibidos. Na questão do Iraque acontece a mesma coisa. E repare que quando houve a guerra entre o Irão e o Iraque, sabemos que foram usadas armas químicas sobre uma cidade onde a maioria da população é curda. Na Síria estamos a assistir a um fenómeno de arabização. Quer dizer, nas zonas em que há muitos curdos, estão a mandar para lá árabes. E porquê? Porque a grande verdade é que, apesar deles serem islâmicos, a grande verdade é que é uma mistura. E sendo uma mistura, é uma mistura de culturas religiosas milenares e acabam por se identificar com o islamismo. E esta questão que aqui está, na Turquia, faz todo o sentido, porque significa o quê? Este povo reivindica a sua cultura, mas é verdadeiramente o que está em causa é a sua independência. E a partir daí a Turquia, repare, quando a Turquia entrou na coligação que combateu o Estado Islâmico, o que é que fez? Nas zonas habitadas por curdos, preocupou-se mais em atacar os curdos do que os terroristas do Estado Islâmico. Isso prova o quê? Que a Turquia não está minimamente virada para poder vir a reconhecer a independência deste povo. For a second day, supporters of the PKK terrorist group have clashed with police in the French capital. At least 11 people have been arrested on Saturday and 31 officers injured. Já aqui falámos nessa sigla do PKK, ouvimos falar muito dele nas notícias associado aos curdos. Contextualize-nos um pouco que organização é esta e qual a sua real capacidade. Bem,
o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, não teve sempre esta designação, e as três principais designações são o PKK, o Congregel e depois o Kadek. O Congregel é ator. Portanto, o que é que podemos dizer? O PKK é um grupo terrorista, a influência é marxista, é um grupo evidentista. Quando nós falamos em terrorista, temos que ter muito cuidado nesta perspectiva. Porque como o Saddam Hussein dizia, era o Arafat dizia, nunca pode ser terrorista quem combate por uma causa justa. E na perspectiva dos terroristas, eles lutam sempre por uma causa justa. Mas o PKK para os Estados Unidos, para a União Europeia, é considerada uma organização terrorista. O que é que acontece? Houve uma fase em que o PKK abandonou a luta armada e passou a chamar-se Kadek, que é o Congresso para a Liberdade e Democracia do Kurdistão. Só que, em novembro de 2003, passou a chamar-se Congregel, que é um grupo que é liderado, ainda hoje é liderado por um advogado, Zubeir Haidar, que tem mandatos de captura, por exemplo, dos Estados Unidos, e este grupo acabou por quebrar o cessar-fogo em maio de 2004. O que é que nós sabemos dele? Que conta com uma grande simpatia de uma parte considerável dos turcos da diáspora, principalmente na Europa. Sabemos que terá aí de 4.000 a 5.000 militantes. Sabemos que em 2017 foi, salvo erro, o 8º grupo que levou a cabo mais atentados. Penso que, não sei dizer de cor, mas penso que 159. E é um grupo, portanto, que tem um desejo, é a independência do Kurdistão, mas, simultaneamente, tem uma visão marxista da sociedade. E é por isso que ele é considerado um grupo terrorista, porque não pretende fazer uma reforma da sociedade. Quer a independência e depois quererá instaurar um regime marxista do tipo que tínhamos, por exemplo, na antiga União Soviética. E é um grupo que, portanto, segundo disse, para a Europa e os Estados Unidos é considerado um grupo terrorista, não é? Essa classificação mantém-se sempre. Mantém-se para os Estados Unidos, ele é um grupo considerado desde 8 de outubro de 1997. 8 de outubro de 1997. E é um grupo, portanto, que realiza atentados com uma frequência muito grande. Porquê? Precisamente porque encontra inimigos em todos aqueles que não reconhecem ou não querem reconhecer a independência do Kurdistão. Eu posso lhe garantir, portanto, que apesar de estar menos ativo, ele já chegou a realizar, por exemplo, 190 ataques, mas neste momento é um grupo que ultrapassa a centena de ataques terroristas no ano. Como disse e confirmo que em 1900 até 2016 ele tinha realizado 159 ataques, portanto, naquele ano. Portanto, é um grupo muito ativo. Se pensarmos naquela altura, grupos que nós consideramos muito marcantes na sociedade, como por exemplo a Al-Qaeda, tinham realizado menos atentados neste ano, percebemos qual é que é a verdadeira dimensão do PKK. Obrigado, professor José Filipe Pinto. Eu é que agradeço, João, a oportunidade que me foi dada de participar no seu programa. José Filipe Pinto é professor catedrático, politólogo e especialista em movimentos extremistas. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também sons do Guardian e da TRT World. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.